Olá, Mariana. Oi, Luiz. Bom dia. Tudo bom? Bem? Bom dia. Bom dia, tudo certinho, graças a Deus. Você, como é que tá? Bem, graças a Deus. E bom. Mariana, primeiramente, obrigado por ter aceitado aí, entrar aí junto com a gente. Para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, me diz aí, de onde tu és? Qual região do Brasil você fala? Se mora no Brasil, se mora fora? E... falo português. Português. Eu digo isso porque ultimamente a gente tem muitos alunos, às vezes, que vêm de outros países, são brasileiros que moram em outros países, e aí tá sempre acompanhando a gente. Aí eu, às vezes, fico até preocupado, dizendo, qual região do Brasil você fala? Às vezes vem, exemplo, Cristiane tá aqui, eu sou de Portugal. Aí vem Geise, sou lá do Japão. Outra, aí eu fico meio perdido em saber de onde é que o pessoal tá falando. Mas diz aí, de onde tu és e o que você faz? Como é que tu me conheceu? Eu sou de São Paulo, Osasco. Legal. Eu já sou formada em RH, então eu trabalho com RH. Por isso que veio esse interesse pelo DISC, né? Porque eu já apliquei em RH. E eu também sou psicóloga formada. Me formei ano passado. Eu até falando com você, eu falei que eu já aprendi muita coisa com o curso, mas o DISC foi o que mostrou um pouquinho sobre quem é a Mariana. Coisas que eu me julgava às vezes eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, eu sou uma pessoa mais... gosto de coisas rotineiras. E vendo o meu perfil, você vê que tem tudo a ver. Então eu comecei a me aceitar melhor com o DISC. Entendi. E tu participou, no caso da formação gratuita, tu lembra qual foi a turma que tu participou? Não, eu participei já 2 vezes. Eu participei no começo de janeiro. Show. E participei agora em julho. E como é que tu me conheceu? Foi algum link patrocinado? Foi alguém que indicou? Apareceu no Instagram, eu acompanhei alguma live e me interessei, me candidatei, me cadastrei no curso. Entendi. Então tu tem acesso já ao nosso sistema, já participou da gratuita, recebeu certificado, tudo bonitinho. Sim, já tenho já. Legal, legal. E desde então sempre tu acompanha aí o nosso trabalho com o DISC, é isso? Sim, eu sempre acompanho porque é uma forma até da gente ir treinando, né? A cada mentoria que você apresenta aqui no Instagram, eu vou aprendendo coisas novas. Legal. E hoje tu atua mais na área de RH ou na psicologia, ou tu trabalha na psicologia na área do trabalho? Hoje eu tô atendendo, clinicando na psicologia, mas eu também sou de RH ainda, que é uma paixão que eu tenho. Eu gosto dessa coisa de rotina, de ter uma atividade, de ter horário. Eu gosto muito disso. E a psicologia eu atendo porque eu gosto de ajudar. Então é uma forma de eu estar linkando as 2 atividades. E o teu perfil é estável? Estabilidade. Uhum. A gente vê 3 coisas que você falou, só 3 coisas que você falou, que a gente aqui do outro lado, né, como analista, a gente já começa a meio que descrever o comportamento da pessoa. Aí você falou, eu gosto de rotina. Por exemplo, eu sou mais tranquila. Assim, algumas falas que a gente fala, a gente já começa meio que captar ali no ar, às vezes, o perfil predominante daquela pessoa. A gente não consegue saber, vamos dizer, qual é o menor ou qual o segundo menor, mas você consegue perceber ali, Sim. Em algumas conversas rápidas, às vezes, o perfil predominante. E para você mesmo que trabalha nessa área, exemplo, de RH tal, já ajuda bastante, né? Já pegar ali, de repente, um candidato ou alguém, até perceber se faz sentido a conversa daquela pessoa com o que você está buscando, né? Lógico, o relatório ele vai validar, mas você já consegue ter alguns traços nesse sentido. Sim, com certeza. Você começa a olhar as pessoas... até na família, alguém que fala mais rápido, é muito comunicador, você fala, você é um influente. Aí você consegue até entender, poxa, essa pessoa tem dificuldade às vezes de fazer um trabalho que tem que ficar sentadinho lá e analisar. Por quê? Porque ele é um influente, né? E eu já até comentei, até na empresa, se você souber um pouquinho do DISC e aplicar isso na empresa, você vai conseguir colocar as pessoas no lugar certo, porque às vezes você tem ali um influente que está fazendo uma atividade que ele tem que ficar muito parado e às vezes a pessoa está ali desmotivada, é porque ela está no lugar errado. Então, quando assim, gestores, RH empresa tiver essa visão do DISC, eles vão conseguir fazer essa dança de cadeiras, né, dentro da empresa e conseguir colocar as pessoas na atividade que corresponde mesmo com o perfil. E às vezes não é nem exemplo demitir, né? Às vezes é só ajustar, alocar a pessoa, né? Eu vejo a questão aí também, Mariana, que muitas empresas, elas não têm noção do DISC, elas não sabem que o DISC existe.
E eu tenho muitos alunos da formação mais avançada que trabalham na área de RH e eles não conheciam o DISC. Eu tive uma aluna nessa última turma agora de agosto, que ela falou assim: Luiz, eu trabalho há 6 anos com RH e eu não conhecia o DISC. Quando você falou tudinho lá, eu não tenho essa noção. E muitas pessoas que já conhecem o DISC não utiliza, ou o próprio gestor ele não usa dentro da empresa, porque infelizmente muitas empresas no mercado brasileiro, até mesmo no exterior, eles vendem um DISC como se fosse uma ferramenta muito glamourosa, é uma ferramenta que ela é pouco acessível. Por que eu te digo isso? Tem um amigo meu que é dono de uma empresa aqui na minha cidade, ele tem hoje quase 900 colaboradores, e ele falou assim: Luiz, eu pago uma consultora, um analista, para ela fazer meus recrutamentos e seleções de cargos um pouco mais elevados na empresa. E ela usa o DISC. E ela me cobra R$700 pelo relatório. O relatório mais a devolutiva. Então, exemplo, eu não posso pegar eu tenho quase 1.000 colaboradores. Eu não posso pegar, exemplo, o chão de fábrica e eu pagar R$700 por análise daquela pessoa, porque ele vai receber lá R$1.200, R$1.300. Não compensa para a empresa, o investimento é muito alto. Ele até ficou surpreso na época, quando eu falei para ele que se ele colocasse as 2 pessoas do RH dele para fazer a formação, ele conseguiria o custo de R$97 e ele teria esse trabalho dentro da própria empresa, em vez de contratar uma pessoa de fora. E ele ficou encantado na época, até ficou assim: mas poxa, como é que tu consegue isso? Porque eu pago R$700 por um relatório. Eu disse: não é só você. O mercado como um todo realmente é esse preço mesmo. É 500, 600, 700 mil reais às vezes. Então muitas empresas nem perguntam, nem sabem pelo preço que é alto. E na época foi uma das coisas que eu queria, era trazer o DISC para qualquer nível hierárquico dentro da empresa. Que ela pudesse, desde um chão de fábrica, um CEO da empresa, poder ter sua avaliação comportamental. Né? E não olhar o preço como um fator que de repente fosse predominante para não fazer. Porque quanto mais alinhado você tem sua equipe, mais assertividade você vai ter, né, na comunicação, vai diminuir os conflitos internos, vai aumentar a produtividade. É um ganho gigante que a empresa tem. Então isso ajuda muito. Então muitos dos nossos analistas, eles conseguem hoje chegar nas organizações e oferecer análise disso com um preço muito mais acessível do que a concorrência no mercado. Com isso eles conseguem conhecer mais. Como também tem alguns alunos que participaram da formação gratuita e conseguiram implantar dentro da empresa o DISC. Exemplo, você falou aí São Paulo. Eu lembro da Hyundai, aí de São Paulo, capital, que eles implantaram o DISC porque uma aluna participou da formação gratuita e disse: caramba, a gente precisa ter esse material dentro da empresa. O pessoal também do Banco Sicoob, lá na Bahia, o pessoal do Senac de Cuiabá, foram tudo pessoas que trabalhavam em RH, viram o material, viram o preço realmente que era muito mais acessível e eles automaticamente implantaram dentro da empresa. E muita gente realmente não percebe isso. E feito você falou, faz total sentido realmente conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo nessa parte corporativa. Né? Sim, até a questão mesmo, quando você trabalha com alguém, exemplo, uma pessoa que ela é mais ativa, ou ela vai lá e faz, acontece, e você tem um perfil mais pacato. Às vezes essa pessoa que é mais ativa, ela olha pra você e fala: poxa, essa menina é devagar, ela não é ponta firme, mas não, porque quando as pessoas entendem que você tem um perfil diferente do outro, até o julgamento diminui, né? Você começa a se colocar no lugar do outro. Pois é. E às vezes falar com a pessoa na língua dela. Às vezes você tem que falar com alguém de forma mais lenta para ela entender, porque ela não tem o mesmo perfil que você, ela não é um dominante. Então, se um dominante pega um estável, ele vai olhar para você e falar assim: poxa, essa menina não é ponta firme, ela é devagar, mas não, eu tenho o meu tempo, né? Então, quando você começa também a olhar por esse lado, as relações melhoram, com certeza. E a dúvida que eu queria tirar com você, Luiz, é que assim, eu entendo que o DISC é uma plataforma de RH, e eu até te perguntei, eu entendo que a psicologia não, como psicólogo, um psicólogo não pode aplicar o DISC. É isso mesmo, Luiz? Como funciona? Vamos lá, vamos para a primeira informação que tu passou. 99% das pessoas no Brasil, eles usam a análise DISC para a área de RH e gestão de pessoas. Lá em 2013, quando eu conheci essa metodologia pela primeira vez, eu já comecei a me encantar com ela, porque eu já começava a aplicar ela dentro do coaching.
E até então, eu comecei a estudar mais sobre ela e vi que realmente muita gente usava somente para RH. Só que o que aconteceu? Em 2018, finalzinho de 2017, quando eu lancei a metodologia no mercado, a minha própria metodologia, a gente fez ela justamente seguindo a tendência do mercado para a área de gestão de pessoas, para a área de RH e também para quem atuava na área de psicologia organizacional. Só aí o que acontece? Ao longo dos meses que foram passando, a gente foi tendo feedback dos nossos alunos que eles estavam implantando a análise DISC em outras áreas, além do RH. Exemplo, na área da educação, na área das finanças, na área dos relacionamentos de vida, na área de conflitos, de relacionamentos interpessoais, profissionais da área da saúde, profissionais da área de academia, nutricionistas, advogados. E a gente começou a perceber que muitos terapeutas, consultores, coaches estavam usando o DISC nessas áreas para melhorar essa atividade do trabalho dessas pessoas, desses profissionais, e dando a ele um diferencial com essa ferramenta. E aí foi quando eu, caramba, então peraí, deixa eu começar a entender melhor isso. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa com os nossos alunos que compraram a formação. Como é que eles estavam aplicando? E a gente foi migrando a nossa metodologia para justamente ajudar as pessoas que olhavam para ela como negócio. Não quer dizer que a área de RH não olha como negócio, mas as pessoas da área de RH, eles olham a análise DISC simplesmente para a empresa. E a gente viu que muitas pessoas estavam pegando esse gancho e usando a análise DISC como negócio para vender os relatórios junto com a devolutiva. Muita gente, inclusive, utilizando para pessoas que estavam desempregadas em busca de um emprego. Em vez de sair dando tiro para tudo quanto é lado, fazer a avaliação comportamental, receber a devolutiva e ele conseguir entender melhor o seu perfil comportamental para buscar uma vaga no mercado que fosse mais aderente com o seu perfil comportamental. Com isso, ele tem mais assertividade e ter mais confiança na hora de ser contratado. Dito isso, a gente começou a ampliar os horizontes da análise DISC nesse sentido. Por isso que hoje eu falo, olha, eu ajudo você a faturar mais de 5 mil reais por mês com a análise comportamental DISC, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ou mesmo que você tenha pouco conhecimento na área. Com isso, eu ensino estratégias nesse sentido. E aí está sendo o meu foco dos últimos meses para cá, e a gente tem muitos alunos com depoimentos mostrando que já conseguiram faturar mais do que esse valor por mês, e alunos que faturaram 1.000, 2.000, 3.000 reais, 4.000 reais com análise DISC. Dito isso, começou a chegar muitos psicólogos querendo saber o que é essa metodologia que ela tem de diferente, que esse cara está falando, que eu posso atuar como analista comportamental. Peraí, aí muita gente começa a confundir. Quando a gente fala em análise comportamental, dentro do estudo da psicologia, é um trabalho muito mais amplo e muitas vezes ele adentra na parte patológica. E dentro da análise DISC, especificamente a análise DISC, a gente não trabalha na área que o psicólogo trabalha. São áreas diferentes. Ou seja, um analista comportamental jamais ele pode aplicar análise DISC para ajudar o cliente a trabalhar patologias, doenças, problemas mentais. O DISC não foi feito para isso. Ele não faz essa função. Por isso que muita gente confunde e pensa que o DISC é da psicologia e não é da psicologia. São formas diferentes, são trabalhos diferentes. Por isso que muitos psicólogos começaram a procurar o DISC para entender melhor, ampliar os seus horizontes, conhecer essa metodologia e poder usar elas dentro do que já conhecem, dentro do que eles já fazem, para complementar os seus conhecimentos. Assim como muitos psicólogos atuam também como coach. Porém, ele não pode aplicar, ele não pode clinicar com o cliente dizendo que o DISC é da psicologia, que não é. Entendi. Ele, inclusive, pode ser processado pelo seu Conselho Regional de Psicologia. Ele pode ser denunciado e isso está errado. A gente, isso, deixa isso muito bem claro. Isso. Exemplo, eu tenho psicólogos que têm doutorados, eu tenho psicólogos que são coordenadores de universidades federais, eu tenho psicólogos, exemplo, tem a Bianca, ela tem mestrado em psicologia, estuda muito essa parte do comportamento humano, e ela na época falou assim, Luiz,
Quando eu vi pela primeira vez o teu anúncio, eu pensei, eu vou olhar o que é que esse jovem aí, o que é que esse rapaz aí, ele vai falar sobre isso. Vou ver se ele está realmente falando o que deve ser falado, ou ele está misturando as coisas. Eu já tive casos, para você ter ideia, de pessoas vir no anúncio e falar assim: você não pode falar sobre isso, você não é psicólogo, vou denunciar você ao Conselho Nacional de Psicologia. E eu falo, olha, não tem nada a ver, não é da psicologia, pode ir no seu conselho, são coisas distintas. São coisas apesar de ter sido um psicólogo, né, que exatamente começou o DISC, né, ele não é reconhecido como... como você tinha falado? O que é que acontece? Me fugiu a palavra. O que é que acontece? Em 1910, 1915, o Marston, que é o William Moulton Marston, ele psicólogo, ele na época estudava muito sobre o comportamento humano. Ele é formado em psicologia, tem doutorado em psicologia, era advogado, era casado com a Elizabeth, que ela também era psicóloga também, e estudava muito sobre o comportamento humano. Naquela época, existiam muitos estudos de pessoas que tinham problemas mentais, patologias, e que muitas vezes eram que na época de Freud, na época de Jung, existiam muitos estudos nessa linha. E aí Marston falou assim, peraí, e por que não estudar pessoas normais? Por que as pessoas só estão estudando pessoas anormais? Foi quando ele fugiu desse lado desse estudo e ele começou a estudar o ser humano a partir da forma de pensar e da sua forma de agir. E aí ele pegou os estudos da época dos gregos, quando os gregos, há 3, 4 mil anos antes de Cristo, eles dividiam o comportamento, faziam analogia do comportamento humano através dos 4 elementos, que era fogo, terra, água e ar. Mais ou menos uns 300 e poucos anos antes de Cristo, tem Hipócrates, que é o pai da medicina, que ele também pegava os temperamentos e ele decifrou o comportamento humano baseado em algumas patologias, através de fleumático, melancólico, e ele começou também a dividir o comportamento nessa linha. Logo início, na mesma época de Marston, aí tinha Jung, que era na época, né, junto com Freud, na época, que ele também dividia também o comportamento humano. Só que todos esses pensadores dessa época, e até mesmo lá atrás, eles olhavam muito a parte patológica. Foi quando o Marston pegou todo esse conhecimento dessa época também, e ele olhou por outra vertente de trabalho. Ele começou a olhar na parte de pessoas normais. Foi quando, em 1928, ele lançou o livro As Emoções das Pessoas Normais. Só que não foi muito debatido na época. Porque se a gente analisar na história como um todo, até hoje, só dá notícia aquilo que é ruim. Aquilo que é negativo na realidade. Exemplo, a gente não vê as mídias hoje falando o quanto o Covid hoje está diminuindo os índices de mortes. Mas quando está aumentando, há um alarde geral. Por quê? Da Ibope, da mídia. Então, naquela época acontecia a mesma coisa. Então, quando o Freud começou, inclusive, a trabalhar junto com a Elizabeth o estudo através do polígrafo, que é o detector de mentiras, que ele foi um dos criadores lá no início do polígrafo, detector de mentiras, tem a ver também com o DISC. Só que a psicologia de hoje, o Conselho Regional de Psicologia, ela só reconhece, exemplo, testes de personalidade, testes da psicologia, todos eles que foram cientificamente validados pela psicologia. Como o Marston, naquela época, ele tinha o domínio e ele teve estudos em relação a esse material dele, quando ele faleceu muito cedo, inclusive, ali na década de 40, 1945, ninguém pôde, naquela época, pegar esse estudo dele e dizer que era dono ou validar ele se não fosse pelo estudo de Marston. Então não se pode, ninguém no mundo todo, dizer que é dono do DISC, mas desde então o DISC foi validado e até hoje ele é utilizado. Ele é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo como estudo do comportamento humano, e até hoje ninguém conseguiu comprovar, diferente de Marston, sobre os estudos do comportamento humano divididos nesses 4 fatores. Ninguém conseguiu dizer assim, olha, o estudo de Marston vamos dizer assim,
é antigo, já existe outro mais moderno, existem outras coisas diferentes do estudo dele, o dele está ultrapassado. Tanto é que até hoje o DISC ele é algo muito utilizado, muito requisitado, é um dos estudos, das metodologias mais caras que existe no mercado, inclusive, em termos de avaliação comportamental, e daí a psicologia ela não reconhece por conta disso, porque ela não pode, inclusive, dizer que é dela, e ela não pode, inclusive, pegar esse conteúdo e usar dentro da psicologia. Ô Luiz, então um psicólogo, ele pode aplicar o DISC se ele estiver dentro de um RH, porém, se ele fizer um atendimento como clinicar, ele não pode aplicar isso para o paciente dele. Ele não mais ou pode menos aplicar, nessa vertente? assim, exemplo, ele não pode aplicar análise DISC dentro do trabalho da psicologia. Exemplo, ele vai atender um cliente, vai clinicar com um cliente, com um paciente dele, e esse paciente está sendo atendido por ele como psicólogo, e ele vai usar o método da psicologia dentro desse trabalho. Então, ele não pode incluir o DISC nessas sessões, em uma dessas sessões. E falar que é, que é da psicologia. Que o DISC é da psicologia. Porque aí ele está meio que mentindo para o cliente. Entendeu? Entendi. Então, ele pode ser processado, ele pode ser denunciado. Mas ele pode, dentro da clínica dele, aplicar análise DISC como um analista, como um consultor, como um coach. Entendeu? Sem problema nenhum. O que isso ele não pode não teria implicação no CRP? Não. O que ele não pode é dizer que aquela análise que ele está aplicando, ela é da psicologia. Com fundamento na psicologia, tem fundamento. Isso, não pode. Porque vai de encontro com o seu conselho. Entendeu? Entendi. Vai de encontro. A gente deixa isso bem claro para os nossos alunos. Hoje a gente tem mais de 500 alunos que já fizeram formação gratuita, muito mais de 500 alunos, só da área da psicologia. A gente tem catalogado uma pesquisa que a gente faz desde a nossa primeira formação gratuita. Hoje já passou de 40 mil pessoas. Dessas, a gente tem mais de 12 mil respostas no questionário que a gente faz para a gente melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E eu pergunto qual é a sua área de atuação. E mais de 1.000 ali são psicólogos. Conhecimento, né? Isso. É um conhecimento que, assim, agrega. Todo conhecimento agrega. E eu fiz o DISC com você, eu fiz o gratuito e, assim, para mim agregou muito, porque aí você começa a buscar, ainda que não seja na formação, você começa a ler, você lê o seu perfil, você começa a entender. Então, assim, quem não fez, eu indico fazer, porque agrega muito mesmo. E uma das coisas que as pessoas confundem, exemplo, existem os testes de personalidade, e o DISC, ele não mensura personalidade. E muita gente confunde e diz assim, o DISC é um teste de personalidade. Não é. É da psicologia. A psicologia sim tem esses testes, mas o DISC ele não mensura a personalidade. Isso é o comportamento. Até mesmo porque a gente pode ter um perfil no DISC e de acordo com o meu ambiente eu vou mudar, né? Se o meu ambiente pede que eu seja uma pessoa mais comunicativa, que eu fale mais, mesmo que eu seja uma pessoa estável, eu vou me esforçar para falar mais, ainda que não seja o meu perfil. Isso, então, eu vou me moldar, né? Isso, eu vou me moldar aquele ambiente. Exatamente. E quando você conhece, você entende qual é o seu perfil, você meio que faz coisas que você fala, que você não faria naturalmente, porque você, igual, eu não sou uma pessoa dominante. Eu já sei disso, mas se eu tiver que entrar numa empresa e eu precisar me mostrar mais, ir lá e fazer alguma coisa que eu precise ter... Você já sabe desse consciente. Eu já sei que eu vou ter que me esforçar, não vai ser uma coisa tão natural quanto alguém que já é. Exato. Quem já é faz naturalmente, eu não, eu vou ter que pensar e falar, poxa, nesse caso aqui eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais para conseguir. Perfeito. E eu falo... Isso que é legal. Eu falo muito para os nossos alunos, né? Quando a gente fala assim, às vezes a personalidade tem muito a ver com o nosso dom, né? Um talento nato que a gente tem. Exemplo, eu, Luiz Vicente, né? Eu tenho esse dom de me comunicar mais, de ter mais facilidade para falar, tal. Mas se eu estiver num ambiente que ele não exige a minha comunicação, talvez eu não descubra isso. Exemplo, eu digo assim, eu não tenho um dom para tocar violão. Eu não tenho esse dom. Mas eu acho muito bonito quem toca. Eu já tentei. Eu tenho um violão desde os meus 14 anos de idade, fica guardadinho ali. De vez em quando eu vou lá e toco um pouquinho. Mas eu tenho muita dificuldade em aprender a tocar violão. Já eu tenho muitos amigos da época que eles começaram a aprender na mesma época que eu. E em 1 mês, 2 meses, eles pareciam que tocavam 1 ano.
E eu ficava assim, ó, abismado, e eu não entendia isso. E eu pensava que ela estava comigo. Sim, é isso que eu pensava hoje, depois da análise DISC, quando eu vi lá meu perfil comportamental, eu não tenho realmente esse talento nato comigo. Não quer dizer que eu não possa aprender. Você pode desenvolver ele. Exemplo, se a gente pega Cristiano Ronaldo e a gente coloca Messi, a gente vê claro que Messi, ele tem o dom de jogar futebol. Ele nasceu com esse dom. Cristiano Ronaldo, a gente vê que ele automaticamente treinou tanto, que ele hoje tem esse talento muito nato dentro dele. Mas o dele é muito mais treinável. Ele teve muito mais esforço para chegar ao que ele é do que Messi. Então, ou seja, você vê que o cara já nasce com um dom, né, com aquele talento. Só que tem pessoas que, exemplo, passa a vida toda e não sabe. Então, se ela não se conhecer... Sim, e ela acha que o problema é com ela, né? Tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Sim, nas organizações, às vezes, tinham pessoas que eu via que participavam de um projeto, de outro, e era uma facilidade, e aquilo ali eu falava, gente, como eu tenho dificuldade, às vezes, de começar uma coisa nova, mas quando eu começo eu deslancho, mas eu não tenho essa facilidade de achar que, vamos lá, vamos fazer acontecer, e eu achava que o problema era comigo, e não era. Para ela era mais fácil, realmente, fazer aquilo. Igual, demitir uma pessoa, para mim, nossa, se eu tiver que demitir alguém, acho que eu não durmo a noite toda. Mas tinha gestores que para ele, normal, acontece, faz parte. Mas ele tinha aquele perfil mais dominador, então para ele era mais fácil tomar aquela atitude, né? Então quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente não se coloca tão abaixo, né? A gente começa a olhar, poxa, porque eu não sou assim? E ele é o que ele é. Ó, eu mesmo... Se eu quiser chegar... Pode falar. Eu mesmo, eu falo isso na formação gratuita, não sei se você lembra, mas eu lá na faculdade, eu tinha muita dificuldade de me expor. Eu era muito envergonhado, às vezes, eu ia falar algo, fugia da minha mente que eu ia falar, eu ficava muito nervoso, eu começava a suar, dava calafrios. Só que eu tinha algo dentro de mim que dizia assim, fala. E eu ficava me segurando por dentro. E eu ficava pensando, meu Deus, eu sou muito burro. Eu ficava pensando. Sim, e às vezes estava lá no auditório, o palestrante estava falando um tema, e alguém tem alguma pergunta, e eu querendo perguntar, eu me segurava. E às vezes meio que vinha alguém dizer assim, ó, me empurrava, fazia assim, fala. Aí eu levantava a mão. E aí vinha, como era a auditório lá, cabia 500 pessoas, aí vinha alguém para entregar o microfone, para falar. Na hora que eu vi aquele microfone chegando até mim, às vezes eu me arrependo até hoje, eu lembro daquela época, eu vi aquele microfone vindo, começava a dar aquele calafrio, aquela suadeira, e todo mundo se virava, né, pra olhar pra gente, e ficava gelado, frio. E eu na hora, ele, pois não, se apresente, qual o seu nome? Aí eu, Luiz Vicente. Jura você era mesmo assim? E ele perguntou, pois não, pode perguntar. E na hora eu dava um branco. E quanto mais as pessoas olhavam pra mim, aí era pior. E isso batia desespero. E eu aprendi na época uma técnica que eu fazia assim, eu anotava num papel para eu não esquecer. Eu pegava o celular, pegava no bloco de anotação e eu colocava. Só que chegava na hora, eu juro a você perante a Deus, eu olhava, eu lia, e eu não conseguia, às vezes, juntar as palavras e falar. De tão nervoso que eu ficava. E eu ficava pensando, eu sou muito ruim para falar, para me expressar para as pessoas. Então, eu não tenho o dom de falar. E isso me travou durante muito tempo. Isso foi em 2009, eu fiquei 2009, 2010, 2011, 2012. Mas eu adorava, na hora que tinha um trabalho para apresentar, juntava 4 ou 5 pessoas lá, botava o slide e a gente ia lá apresentar, eu gostava. Só que estava um grupo menor, então eu ficava mais à vontade. Mas mesmo assim eu ficava um pouco nervoso, mas eu gostava daquilo ali. Eu me sentia à vontade. Já tinha pessoas no grupo que diziam assim, olha, eu não quero apresentar, mas eu fico responsável pelo slide. Eu faço todo o slide, mas eu não quero apresentar. E a gente, beleza, tranquilo. Aí hoje eu entendo isso. Mas em 2013, quando eu conheci o DISC, que ele me falou que eu tinha lá 90% de comunicação, eu fiquei, esse negócio tá me indo. Disseram que eu tinha uma assertividade. Na época, eu usava uma análise que ela tinha uma assertividade de 93%. E quando eu vi, eu falei, isso é mentira. Olha aqui que isso aqui é mentira. Porque como é que aqui diz que eu sou comunicativo? Se eu não sou comunicativo, eu tenho dificuldade de falar. Aí quando eu comecei a entender melhor, eu fiz, caramba, isso é algo que tem dentro de mim, que eu já tenho de forma natural.
Então, se eu começar a praticar e colocar isso para fora, isso de forma natural vai acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a focar nisso, comecei a estudar nessa área, e eu nunca fiz na minha vida um curso de oratória. Nunca fiz na minha vida um curso de oratória. Conheço muitas pessoas que fazem. Não estou dizendo que minha fala é certa, que minha fala é errada, mas eu comecei a interiorizar dentro do meu seguinte: eu uso uma comunicação que o outro entenda aquilo que eu falo. Embora eu não consiga ser tão bom, sei lá, no português, na concordância, na forma de falar, mas eu me esforço para ser o melhor que eu posso ser. Mas eu jamais vou esconder aquilo que eu sou bom. Então, se qualquer pessoa chegar para mim e falar assim, ó, tu fala muito errado, tu fala ruim, tu não entendeu o que tu falou, isso não me bloqueia mais, isso não me trava, e pelo contrário, quanto mais vier falar para mim isso, aí é que eu vou querer falar. Ô Luiz, mas quando você tem segurança, igual você domina o assunto DISC, então você falar de DISC pra gente é uma coisa que flui, então você consegue falar, é como eu falar pra você a receita de alguma coisa que eu faço. Se você perguntar pra mim, eu vou falar pra você que 2 ovos, 1 quilo de... É uma coisa assim que eu já sei fazer, entendeu? Então por isso que talvez agora também a comunicação ela consegue fluir de uma forma mais rápida, mais... Você consegue falar sem esses medos, né? Acho que isso eu aprendi também. Às vezes a gente fica bloqueado de falar alguma coisa, às vezes a gente não tem domínio daquele assunto. Porque quando você tem, você fala, igual você está falando. A gente fala com as nossas palavras, do jeito que sai, mas você consegue transmitir o que você quer passar, né? Exato, mas aí é justamente isso que eu falo. Muitas pessoas não sabem disso. Tem uma pesquisa do Sebrae que fala assim, a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, isso em 2019, tá? Hoje deve estar bem mais, mas a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, 7 estão insatisfeitas, justamente porque estão no lugar errado, fazem aquilo que não gostam, fazem porque precisam. E por que isso acontece? Porque não se conhecem. Aí tem que se moldar, se adaptar a que o meio exige, e isso só gera desgaste, né? Não tem um autoconhecimento sobre si, e isso com o tempo isso só prejudica a nossa saúde, prejudica a nossa convivência em casa com as nossas famílias, porque a gente passa lá 8 horas, 10 horas no trabalho, e quando volta para casa, a gente vem carregado com aquela energia, não tem como. E a gente, sem perceber, a gente traz aquilo para casa também. Da mesma forma que a gente, quando vê um final de semana, um feriado, chegar uma segunda-feira, você fica meio que, caramba, eu não queria estar ali, mas eu preciso. Sim, e você atrela isso a empresas, às vezes você está numa empresa boa, né? Você está num lugar legal, mas você está na empresa boa, mas você não está no lugar correto. Às vezes, se você mudar de área, se fosse fazer uma outra atividade, você ia conseguir se motivar, né? Ia conseguir se desenvolver, mas as pessoas, nem sempre a gente tem essa visão, né? Eu, por muito tempo, eu me julgava por não conseguir fazer alguma atividade, ou por não ser tão boa em algum contexto organizacional, mas eu vi que era o meu perfil. E eu sei hoje que se eu quiser fazer, se eu quiser mudar, também depende de mim, eu vou conseguir. Eu vou ter mais dificuldade do que alguém que já tem isso nato. Mas eu vou conseguir também. Então, assim, depende muito da gente, né? Pois então, eu levo muito hoje, eu disse como uma missão para mim. Porque eu digo, poxa, o quanto ele me ajudou, né, o quanto me ajudou no meu casamento, né, na minha vida pessoal, o quanto ele me ajudou na sociedade onde eu vivo, as pessoas que eu convivo hoje, às vezes eu tô aqui, eu tô ali, às vezes, exemplo, hoje de manhã a gente tava na academia, tava lá o vice-prefeito, às vezes a gente almoça com a prefeita, então assim, eu não tinha esses acessos há tempos atrás, e quando eu pensava sobre isso, a ter esses acessos, eu achava que era algo impossível, ou que eu não conseguiria. Eu tinha essa mentalidade até então, por não me conhecer. Então, isso muitas vezes bloqueia a gente. E depois que eu descobri tudo isso, né, com a análise comportamental, eu pensei, meu Deus, eu não posso guardar isso para mim. Quantas pessoas por aí podem ser beneficiadas? Quantas pessoas podem ser ajudadas com esse material? E eu confesso que no início, eu meio que não queria passar isso adiante. Eu queria, assim, que eu pegasse
e eu ganhasse sozinho. Essa era a minha ideia lá atrás. Eu queria, exemplo, abraçar o mundo, né? Eu disse, não, vou atender muita gente, eu vou fazer muita devolutiva, eu vou usar muito dentro do processo de coaching, dentro do processo de análise, vou usar muito isso. E graças ao coaching, a gente aprende muito a dizer assim, peraí, o mercado é para todo mundo. Então, se eu pego esse material e eu ajudo outras pessoas a proliferar esse conteúdo para outras pessoas, eu também vou estar impactando. Porque se eu uso com 10 pessoas, é uma coisa. Mas se eu ensino 10 pessoas a elas fazerem com mais 10 pessoas, eu estou impactando 100 pessoas. Então, sim, isso é muito maior do que eu. Aí foi quando eu pensei, caramba, eu vou fazer a formação para ajudar outras pessoas, para elas ajudarem outras pessoas. E, naturalmente, o ganho vai estar acontecendo, porque o universo vai estar conspirando a favor. Né? Sim, então, não assim, só o ganho financeiro, pressa, né? Exemplo, eu nunca tive pressa de dizer assim, eu quero ter 10 mil alunos, 20 mil alunos, tantas mil pessoas usando o sistema. Eu não tenho essa pressa nesse sentido, porque se eu quisesse isso, eu tinha como fazer, porque eu deixaria meu sistema aberto lá para qualquer pessoa comprar. Por exemplo, qualquer pessoa poderia chegar lá e comprar a formação. E eu pensei lá atrás, eu fiz, não, eu quero realmente deixar um legado, eu quero realmente vender a formação para quem realmente tem interesse de seguir essa minha missão. Porque para fazer a formação, para guardar para si e não usar o material, eu faria para mim, se fosse assim, deixava só comigo. E a minha ideia realmente é levar para outras pessoas. Por isso que quando eu comecei a fazer a formação gratuita, era justamente para meio que conscientizar as pessoas dessa metodologia, do quanto ela é importante para a nossa vida e o quanto a gente pode usar ela para o nosso meio profissional. E por que não eu também ganhar dinheiro com isso, fazendo aquilo que eu gosto? Sim. Aí por isso que eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que gostar é gostar de pessoas. Se você gosta de pessoas, a análise diz que, pô, legal. Se você não gosta de lidar com pessoas, de falar com pessoas, de estar próximo de pessoas, tu pode até usar para si, mas assim, não é o meu foco querer que você faça a formação. Sei lá, contrata um aluno nosso para fazer uma devolutiva com você, sei lá, fazer um processo, beleza, mas não para ganhar dinheiro com isso. E aí, dessa forma, eu consigo hoje, graças a Deus, hoje a gente já passou de 800 alunos da formação mais avançada, mais de 40 mil do sistema, quer dizer, que fez a formação gratuita, e mais de 10 mil que tem acesso ao sistema. Exemplo, você tem acesso ao sistema, mas você não é aluna da formação avançada. Mas automaticamente, com esse trabalho que você já faz com o nosso sistema, você já está ajudando outras pessoas. Ela nem sabe, de repente, que você, exemplo, está ajudando elas no sentido de elas se conhecerem melhor. Mas não só para isso, mas ajudar aquela empresa que ela está lá inserida. Então, aquela empresa, automaticamente, ela consegue vender mais, melhorar a produtividade, melhorar o clima organizacional, melhorar a vida dos colaboradores. A sociedade também está ganhando com isso. Então, de qualquer forma, tudo isso, eu digo que é uma corrente do bem. Né? Todo mundo está se beneficiando com isso. E quando você ajuda o outro, você está se ajudando, né? Tem até a gente libera um hormônio que eu não lembro o nome mais, ocitocina, acho que é esse. Quando você ajuda, você libera algo dentro de você que você se sente... É um prazer que o dinheiro não compra, lógico, que você ter a parte rentável é muito boa. Mas você poder ajudar também não tem preço. Com certeza. E com assim, certeza. eu não sou... eu entendo que como psicóloga, eu não posso usar ferramenta, né, na psicologia, mas eu posso orientar as pessoas quem trabalha com RH, quem é um supervisor, quem é um gerente, conheça o DISC, porque o DISC com certeza vai te ajudar a entender aquele colaborador que você colocou ali naquela função e ele não vai para frente, você fala, poxa, mas esse cara não se desenvolve, ou aquela pessoa que está ali querendo sair, pular e você colocou ela ali naquele cantinho, e ela não senta na mesa, está ali no corredor e vai para lá e para cá. Poxa, será que essa pessoa não pode fazer outra função? Então, você como gestor olhar para o outro e não julgar, é uma empatia também, né, quem conhece o DISC, porque você começa a olhar para o outro e você não coloca, poxa, aquela pessoa é assim, assado, acaba o julgamento, porque você consegue entender que é o perfil dela. Perfeito. Então, assim, é uma ferramenta muito útil e eficaz, com certeza. E Mariana, posso te ajudar em algo mais? Mais alguma dúvida?
Não, acho que já sanou todas as dúvidas já, Luiz. Show. Quero te agradecer aí, tá, pela tua participação. Que Deus te abençoe aí. Sucesso para você. Se Amém. puder participar aí, vamos ter mais uma formação gratuita. Espero que você possa aprender ainda mais. Né, com a Sim, metodologia. vou me candidatar, sim, com certeza. Vou me Eu digo cadastrar. que cada vez é igual a mim, né? Cada vez que eu aplico, mais eu também aprendo. Então, os nossos alunos também, quanto mais eles assistem, mais eles participam, mais eles aprendem com um olhar diferente, né? De cada vez que a gente olha. E isso Sim. só enriquece os nossos conhecimentos. Então, Deus te abençoe e sucesso aí Obrigada, para você, Luiz. tá bom? Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.